E para encerrar o programa, estou recebendo hoje a cirurgiã vascular lá da Angiocardio, doutora Liana Berúcia. Bom dia, tudo bom, doutora Liana? Bom dia, tudo bom? Mais uma vez um prazer estar aqui. E o tema da entrevista é um dos temas que eu mais gosto, a gente falar de prevenção dos hábitos que fazem aí diferença para a sua saúde, para a sua longevidade. Quando a gente fala em saúde vascular, quais são os hábitos que a população deve seguir para manter a saúde em dia? A receita de bolo termina servindo para a maioria das coisas, né? Atividade física regularmente, uma alimentação saudável para evitar o excesso de peso, é a base de tudo, né? Alguns grupos de pacientes têm um risco maior de ter doenças vasculares. Quando a gente pensa em doença vascular arterial, que é tudo que sai, artéria é tudo que sai do coração e leva sangue para o organismo. Pessoas hipertensas, diabéticas, com colesterol alto, tabagistas, têm mais predisposição para esse tipo de doença. E aí precisa sim de um controle rigoroso dessas doenças. E quando a gente fala em veias, que são tudo que leva sangue de volta para o coração, a doença mais comum são as famosas varizes. E aí você precisa, para manter o principal motivo de ter varizes é a história familiar, mas os hábitos de vida também são importantes. Então a gente precisa fazer atividade física e evitar o excesso de peso, principalmente. Essa avaliação do sistema vascular, ela deve acontecer a partir de que idade? Porque a gente sabe que o coração tem aquela regrinha, a partir dos 40 você deve procurar o cardiologista, mas na área vascular, quando é que a gente deve procurar um cirurgião vascular? Para fazer essa análise de como está a nossa saúde. Isso varia muito de acordo com os fatores de risco, sabe? Como a gente pode... 40 anos é uma data marcante, digamos assim, porque aumenta muito as chances das comorbidades, como diabetes, hipertensão e colesterol alto. Mas quanto mais cedo você se cuidar, melhor. Se você tem uma família inteira diabética, hipertensa, com problema de circulação, quanto mais cedo você começar a se cuidar, melhor. Quando a gente fala se cuidar, quando eu falo principalmente em atividade física tem que ter intensidade e tem que ter regularidade, né? A mulher, a partir dos 40 anos, ela começa a perder massa muscular. O homem, em algum momento, também começa a perder massa muscular. Um pouco mais tarde, mas perde. E a gente precisa ter uma boa musculatura para ter uma boa circulação. Então, quanto mais cedo você faz atividade física com regularidade, pelo menos 3 a 4 vezes por semana, e quanto mais você faz uma atividade física com intensidade, que realmente trabalha a musculatura, você vai ter benefícios a longo prazo. Então, o cuidado com o médico é uma coisa, o cuidado com si mesmo é algo que tem que ser desde sempre. Muitas vezes, essa parcela que cabe ao paciente é a mais negligenciada, né? A gente sempre vai deixando de lado. Sem dúvida. É natural da gente transferir o problema da gente para o outro. A gente quer que o outro resolva o nosso problema. Então, é frequente chegar paciente no consultório querendo que eu resolva as varizes, que eu resolva o problema dela de circulação, que eu dê uma fórmula mágica, um remédio que vai resolver. Não vai. O paciente tem a sua parte de contribuição, tem o dever de casa. Não pode estar acima do peso. O excesso de peso é ruim tanto para quem tem problema arterial como para quem tem problema venoso. Então, porque piora a pressão alta, piora a diabetes e piora a sobrecarga para as veias, então aumentando as varizes. A falta de atividade física também piora as duas coisas. Então, você precisa fazer atividade física, precisa controlar o peso. E isso eu não posso fazer do consultório. Cada um tem que fazer de si. E quanto mais cedo você fizer isso, melhor, porque o resultado você vai ter a longo prazo. Quando a gente fala para paciente perder peso e fazer atividade física, não é para ficar mais bonito, é para ficar mais saudável, do ponto de vista circulatório e do ponto de vista global mesmo. Criança também pode sofrer com problemas circulatórios? É menos comum, bem menos comum. Porque a gente vê muito crianças acima do peso hoje, né? Isso. Uma criança ou um adolescente obeso ou só com sobrepeso, ele vai ser um adolescente, um adulto jovem obeso. Então, ele tem que se cuidar de agora para que no futuro ele não esteja num grupo de risco maior. Criar o hábito de atividade física é algo que é algo progressivo, nem todo mundo gosta.
E quando a gente fala em atividade física, eu não estou falando em musculação. Eu estou falando em qualquer coisa que faça você se mexer e que você goste, porque tem que lhe dar prazer. Isso. Se você não gosta de fazer atividade física, você faz 2, 3 meses e depois você desiste. Às vezes nem chega, né? No Ou terceiro nem mês. isso, ou paga 3 meses e não vai. E aí isso não conta. E o gostar de atividade física, gostar de se movimentar, de exercitar o corpo, é algo que se ensina para a criança e para o adolescente desde muito cedo. E o que você faz serve de exemplo para seus filhos. Então, quando a população está envelhecendo, mas não está se cuidando. A população está ficando mais obesa, mas por não estar se cuidando. E a gente tem que investir já nos adultos jovens para que no futuro você consiga ter uma população mais saudável. Eu li até uma reportagem aí que até influencia geneticamente. Uma mãe que já tem essa rotina aí de atividade física consegue transferir isso aí para o filho. Olha aí que coisa boa, que responsabilidade maior ainda, né? Exatamente. Não basta só falar, né? Não basta só pedir para o filho largar o celular e jogar bola. Você tem que largar o celular e ir para a academia, e correr na praia, e dançar, e fazer alguma coisa que você goste, para servir de exemplo. E principalmente as mulheres, porque a perda muscular para a mulher é mais acentuada, principalmente após os 40 anos. Então você tem que trabalhar a sua musculatura, você tem que trabalhar, ter o hábito da atividade física. O ideal é que seja antes disso, com 20, 30 anos, você já tenha regularidade e mantenha isso com o passar dos anos. Todo mundo quer viver 70, 80 anos. Ou 100, mas ou 100, eu quero chegar no 100. Mas para você chegar lá com saúde, andando sem apoio, se levantando da cadeira, indo ao banheiro sozinho, porque isso é qualidade de vida. Para você chegar lá com tudo isso, sem problema circulatório que limite a sua qualidade de vida, você tem que trabalhar isso desde cedo. E aí trabalhar a musculatura, se mexer e ter uma alimentação saudável para evitar o excesso de peso. Ótimo, olha aí, mais uma receitinha, né? Pois não tem uma receita do bolo, mas tem, né? Tem, tá aí, a receita do bolo nenhum. Na verdade é isso. Então, na hora que você cuida do corpo como um todo, da saúde como um todo, você está garantindo que vai ter uma saúde vascular a longo prazo. Olha aí, que coisa boa. Doutora Liana, muito obrigada. Viver Bem aqui sempre de portas abertas para vocês todos. Obrigada pela oportunidade, sempre muito bom estar aqui batendo um papo, esclarecendo e alertando nossos telespectadores. Ótimo. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada por sua audiência. Próximo sábado, 9 horas da manhã, a gente se encontra mais uma vez aqui na Band e eu estou te esperando. Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. São muitos prêmios para você ganhar.